Grande dia, grande dia. Por quê? Porque a carteira de trabalho verde e amarelo, que era aquela tentativa do Bolsonaro de tirar direitos trabalhistas, foi enterrada devidamente. O Bolsonaro até revogou a medida provisória porque o Senado se recusou a votar. Então, acabou aquela palhaçada de tirar ainda mais direitos trabalhistas das pessoas. É engraçado que ontem eu vi no G1, um portal da Globo, dizendo, olha, a medida provisória do Bolsonaro que busca incentivar a criação de novos empregos, talvez caduque amanhã. Estavam falando ontem a Globo em tom de alarmismo. Olha só como a Globo pode até fazer uma certa oposição ao Bolsonaro, mas na área econômica estão assim juntinhos para ferrar o povo brasileiro. Mas não é grande dia só por isso não, é grande dia também porque pela primeira vez o Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, ele sinaliza que parece que ele acordou, ele enviou para o STF uma representação, ele pede para o STF abrir um inquérito para investigar os atos de ontem. Ele não cita o Bolsonaro, mas ele cita deputados que participaram dos atos ou que influenciaram as pessoas a irem a esses atos e cita empresários, ele quer que seja investigado. Só que tem uma coisa, se investigar quem financiou os atos, vai chegar, queira ou não, vai chegar em Jair Bolsonaro. Então o cerco contra o Bolsonaro está fechando. E tem uma outra coisa que ninguém se lembra. Faz uma semana, mais ou menos, o Congresso deu para o senhor Jair Bolsonaro um mês. Ele tem 30 dias, e agora é menos, 20 e poucos dias, para ele mostrar o resultado do exame dele de coronavírus. Só que tem uma coisa, eu sei, você sabe, quase todo mundo sabe que ele mentiu. E se ele mentiu, aí são vários crimes. Aí nem os apoiadores dele, aqueles que estavam ali com ele, ali no curral, o gado dele, nem eles vão ter desculpa para proteger o bandido de estimação deles. Sabe por quê? Porque ele estava ali contaminando, vai ficar provado que ele contaminou de propósito centenas de pessoas. Aí ele não apenas comete um crime de responsabilidade, não, é crime que está no Código Penal, é crime que dá de 10 a 15 anos de prisão, que é de contaminar alguém com vírus, você sabendo que está fazendo isso, porque ele sabia, e ele mentindo, dizendo que deu negativo o exame dele. Então, o cerco do Bolsonaro está fechando por todos os lados. Quer mais um exemplo? Um exemplo. O STJ negou o pedido do Flávio Bolsonaro para parar a investigação da rachadinha, ou seja, a investigação da rachadinha não vai parar. E não apenas isso, na representação, o STJ, o ministro, o relator do caso, que é o Félix Fischer, ele diz que há vários indícios de materialidade e de que realmente o Flávio Bolsonaro cometeu os crimes e por isso não se deve parar a investigação. Ou seja, o STJ, que é a terceira instância, já está mais ou menos adiantando a sentença quando chegar lá. Já tem indícios de que o Flávio realmente cometeu crimes. E aí é a rachadinha, são funcionários fantasmas, é lavagem de dinheiro, são vários crimes. E a coisa está ficando feia. O Bolsonaro, é por isso que está o desespero dele. Quando alguém está cercado por todos os lados, só tem uma alternativa, que é partir para o tudo ou nada. Aí vai de saber se o Bolsonaro vai ter competência para conseguir o tudo, eu acredito que não, ou se ele vai conseguir o nada. E essa é a parte que eu estou apostando e que eu acho que a maioria das pessoas acha que vai acontecer. No fim, ele vai ficar sem nada, ele pode acabar preso. Mas antes da gente falar mais sobre isso, se você é contra o governo Bolsonaro, se você adoraria ver esse criminoso preso no lugar dele, que é enjaulado, se inscreve no canal, curte o vídeo. É importante se inscrever no canal, porque quanto mais inscritos tem o canal, mais chance do YouTube mostrar o vídeo na página inicial para mais pessoas. E aí a gente consegue chegar com a verdade nas pessoas, porque senão as pessoas vão ser sempre manipuladas com as mentiras da extrema-direita, porque os canais deles são maiores e aí o YouTube mostra os vídeos deles na página inicial. E aí quem é despolitizado vai clicar e vai ser bombardeado com mentiras. Então se inscreve no canal, é 1 segundo, é de graça e ajuda muito se inscrever no canal. Então vem com a gente e vamos aqui fazer oposição e resistência ao desgoverno. Agora vamos voltar a falar de tudo isso. Olha só. Carteira de trabalho verde e amarela, esquece, já não tem mais. O Bolsonaro ele falou que vai tentar editar outra medida provisória, ou seja, ele vai tentar fazer alguma coisa para tirar direitos trabalhistas, alguma coisa que valha pelo menos durante a pandemia. Depois da pandemia ele vai ver o que faz. Eu nem sei se o Bolsonaro ainda vai ser presidente depois da pandemia, mas tá, ele diz que é isso e que depois vê o que faz. Só que
pela lei ele não pode editar uma medida provisória muito parecida ou igual à que caducou. Não pode. Ele acha que pode, ele vai tentar, mas vai ser barrado, queira ele ou não. Então, essa perda de direitos, por enquanto, nós estamos livres disso. Outra coisa, o Bolsonaro está com os dias contados. Olha só o que acontece. O Bolsonaro, no desespero, ele foi na frente do quartel-general do Exército ontem e ele pediu, vocês, eu quero uma atitude, é pelo Brasil, não sei o quê. E aí hoje, não passou nem 24 horas, passou pouco tempo, ele foi e falou que não, que ele é a Constituição, ele quer democracia, que não é bem assim. Sabe por quê? Saiu notícias em vários veículos de que os militares que estão no Palácio do Planalto, ou seja, os ministros militares que estão ali, que é quem tem a caneta do presidente, porque o Bolsonaro não manda nada, eles falaram, recua, ficou feio, pegou mal o que você fez, Bolsonaro, recua. Aí o Bolsonaro, dessa vez, ele recuou, ele dá um passo à frente, depois ele recua, ele dá outro passo e ele recua. Ele recuou porque os militares não gostaram, pegou mal o que o Bolsonaro fez ontem. E o Brasil inteiro acordou, acho que todo mundo viu o que o Bolsonaro fez ontem e ficou chocado. Algumas pessoas ficam assustadas, outras ficam com raiva, eu fico com raiva. Para eu me assustar com coisa assim é difícil, fico com raiva. Mas todo mundo ficou chocado, assim, olha o nível que chegou de um presidente da República na frente do quartel das Forças Armadas pedindo uma atitude das Forças Armadas num ato que pede o fechamento do Congresso. Pegou mal. E aí o Augusto Aras, que ele vinha defendendo o Bolsonaro em tudo. O Augusto Aras não trabalhava como um procurador. Para quem não sabe muito de lei, de justiça, procurador procurador é quem faz a acusação. E o Augusto Aras, em vez de fazer a acusação, ele trabalhava mais como um advogado do Bolsonaro. Tudo que vinha para ele, chegava nas mãos do Augusto Aras, ele arquivava, ou ele falava que não é nada, ou ele falava, não, vamos nem investigar, dane-se. Agora não, agora ele mandou investigar os atos. E a gente sabe, quem você acha, comenta aí, quem você acha que financiou esses atos de ontem pedindo o fechamento do Congresso e do STF? Quem você acha que financiou? Empresários bolsonaristas. Então a investigação vai chegar em quem financiou. E aí vai chegar, essas pessoas que financiaram, elas financiaram isso a troco de quê? O que essas pessoas ganham com uma ditadura militar? O que elas ganhariam? Daí vai chegar nessas ligações a investigação. Só que olha só, enquanto vai ter uma investigação sobre isso, tá rolando tempo, é uma bomba relógio. Tá rolando tempo do Bolsonaro ter que mostrar o exame dele. Se ele não mostrar, a Câmara pode abrir o processo de impeachment no mesmo dia, no mesmo momento. Então, ou o Bolsonaro mostra e aí ele vai estar provando que cometeu um crime, ou ele não mostra, e aí fica pior ainda, porque se ele não mostrar, quer dizer que deu positivo e ele mentiu, e que ele cometeu os crimes todos. Não tem saída. O Bolsonaro tem 20 e poucos dias para fazer alguma coisa. E o pior, imagina uma bomba relógio que está para explodir em 20 e poucos dias. Tem uma outra bomba relógio, que é a bomba do vírus. Hoje, infelizmente, morreram mais de 300 pessoas no Brasil nas últimas 24 horas. E são dados oficiais. E vários estudos mostram que o número de mortes pode ser de 5 a até 13 vezes maior que os dados oficiais, porque há subnotificação do Brasil e o Brasil é um dos países que menos testa no mundo inteiro. O que o governo Bolsonaro está fazendo é o seguinte, vamos testar pouco, se você testar pouco, são poucos casos, são poucas mortes, mas mesmo assim a média é que morre uma pessoa no Brasil a cada 3 minutos, dados oficiais. Agora imagina se contasse todo mundo que realmente morreu por causa dessa desgraça, dessa doença. Então é muito mais do que uma pessoa a cada 3 minutos. Enquanto você assiste esse vídeo, o vídeo está no minuto 9, 3 pessoas morreram. Oficialmente. É isso, essa é a situação do Brasil. Essa é a pior bomba relógio, porque Donald Trump não conseguiu ganhar dela. O Boris Johnson não conseguiu, o presidente do Japão tentou, também não conseguiu. Quem tenta é derrotado, e não derrotado, é derrotado miseravelmente, não consegue. E o Bolsonaro está tentando. E o Bolsonaro, ele tem a bomba relógio de ter que mostrar o resultado do exame, e ele tem a bomba relógio do número de mortes escalando cada vez mais, e da população cada vez mais as mortes vão chegando perto das pessoas. Quem fala, mas nenhum conhecido meu, nem conhecido de conhecido, ninguém morreu. Vai chegando cada vez mais perto e as pessoas vão começar a perceber que o problema realmente um problema real, que tem muita gente que ainda está no mundo da fantasia. É normal que quando haja alguma coisa assim, a primeira coisa que muita gente faz é a negação, é querer negar que exista o problema. É normal. Ainda mais quando vem alguém com um sistema de comunicação como o Bolsonaro e incentiva as pessoas a negarem, aí as pessoas negam porque elas querem que seja mentira mesmo e que não haja vírus.
Só que conforme essas mortes vão escalonando, vão aumentando e vão chegando perto dessas pessoas, a coisa vai ficando feia, essas pessoas vão ter que cair na real. E a hora que cai a ficha é o pior momento, porque é o momento que você fala, caramba, dá um baque, e a pessoa fala, putz, eu tava errado esse tempo todo. E sabe qual é o pior? Que nesse momento, enquanto isso tudo vai acontecendo, dia após dia isso vai acontecendo, cada segundo que passa, mais gente vai pulando do barco do Bolsonaro e vai vendo que esse barco tá arrumando ao inferno, tá no caminho errado. E sabe o que é o pior? E cada segundo que passa é um segundo a menos para o Bolsonaro ter que mostrar o teste dele. E essas pessoas que pularam do barco vão falar, caramba, esse cara estava contaminado e ele estava contaminando outras pessoas. A coisa vai ficar muito, muito feia. Agora, junta tudo isso, a rachadinha do Flávio Bolsonaro, que a investigação está acabando e estão para apresentar denúncia. Junta tudo isso ao inquérito das fake news do STF, que continua, não parou a investigação, continua investigando e já chegou, eu falei tinha chegado como se tivesse parado, não parou. Já chegou em empresários bolsonaristas e quem financia as fake news. E aí, lembra da CPI das fake news, eles não pararam, a investigação continua. É muita coisa contra o Bolsonaro. O Bolsonaro ele tem poucos dias para tentar dar um golpe. É isso. É tudo ou nada. E olha, pela incompetência de pessoas como Bolsonaro, Carluxo, Eduardo Bananinha, Olavo de Carvalho, é muito difícil que se dê um golpe. Eu entendo que quando há um golpe militar ou um golpe com a polícia, nunca há uma coesão, ou seja, não tem como o Bolsonaro convencer todos os militares a dar o golpe. Mas ele pode convencer parte deles, uma parte pequena deles, e esses podem, com a força, impor, convencer outros e tentar alguma coisa. Essa é a única coisa que o Bolsonaro pode tentar nos próximos dias. E eu não acredito, porque o Bolsonaro, tudo o que ele tenta dá errado. A única coisa que eles têm tanta maestria para fazer é a estratégia de comunicação para manter o gado do lado deles. Que são milhares de grupos do WhatsApp, são centenas de milhares de robôs no Twitter, tem robô no WhatsApp, no Instagram, centenas de perfis. Aí, isso eles fazem muito bem, mas isso é a única parte que não depende deles, porque isso foi tudo orquestrado pelo Steve Bannon, que é o da Cambridge Analytics. É ele quem fez esse sistema de comunicação da extrema-direita, que hoje muita gente no mundo inteiro já copiou, e inclusive eu falo aqui sempre, a esquerda do Brasil devia ver o que eles fazem, tomar nota e copiar igualzinho, que é o que o Dória estava começando a colocar em prática antes de começar a pandemia. Eu não sei se ele está colocando em prática ou não, demora alguns meses, a gente vai ver daqui a uns meses se colocou ou não. Se o Dória colocar em prática, a esquerda vai ter dois inimigos. Vai ter a extrema-direita e vai ter a direita que é quase extrema, que é a direita do Dória. Vai ser muito difícil para a esquerda, então é melhor abrir o olho. Mas essa é a única coisa que o Bolsonaro faz com maestria. Já percebeu? O Bolsonaro não faz nada certo. O Bolsonaro, quando ele entrou no poder em janeiro de 2019, ele tinha a faca e o queijo na mão. Ele só precisava administrar mais ou menos bem os interesses do mercado financeiro e ele poderia se perpetuar no poder e fazer a atrocidade que quisesse e ninguém ia questionar. Ele teria apoio irrestrito de toda a mídia, apoio irrestrito do mercado financeiro, do Congresso, de Rodrigo Maia, de todos. Mas não. Ele, por conta de birras, de picuinha, de Olavo de Carvalho, de Carluxo, do filho dele, ele preferiu sair atirando para todos os lados e brigando com vários aliados sem motivo algum. E às vezes por conta de dinheiro, como que foi a saída dele do PSL. Então, olha, se esse movimento do Bolsonaro tentar um golpe fosse em março do ano passado, em abril do ano passado, um ano atrás, quando o Bolsonaro ainda tinha uma popularidade alta, assim, bem mais alta do que hoje, o dobro da popularidade de hoje, quase, quando muita gente no Brasil não estava ainda arrependida de votar no Bolsonaro, quando os despolitizados ainda estavam esperando para ver o que vai acontecer, eu posso dizer que, para mim, seria 50% a chance do Bolsonaro conseguir dar um golpe. Hoje, vendo a incompetência dele em todas as áreas possíveis que depende dele e só dele, eu não estou falando de incompetência para governar ou de ser um governo corrupto, não, estou falando de incompetência em tentar as coisas que ele quer. Vendo isso, difícil, ainda mais no meio de uma pandemia. E, é muito difícil, é muito difícil. Vai acabar com o Bolsonaro preso, vai anotando. Bolsonaro vai acabar preso ou morto, ou ele se mata, ou ele vai preso, ou ele foge, uma coisa ou outra. Não vai acabar bem para o Bolsonaro e nem para os filhos dele. Vai anotando isso aí. E se você quer ver isso, já falei, se inscreve no canal, curte o vídeo e vamos aqui fazer oposição. Ele está caindo, vamos empurrar, vamos dar um empurrão final para que ele caia e se estrepe no chão, porque é isso, quanto maior e ele está num pedestal muito alto, maior é a queda. Então, vamos lá, se inscreve no canal, falou!